Olá a todos, sejam uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Formação. Meu nome é Vinícius Anaya. Eu irei hoje dar início a uma nova série e essa série chama-se Leitura Bíblica Sem Preconceito ou Sem Pré-Conceito. Isso porque é muitíssimo importante nós nos centrarmos na questão esotérica e mágica que existe dentro da Bíblia. Eu irei dar início à leitura ao livro de Jó e eu depois irei explicar por que eu irei dar início para ele. Sendo assim, para a leitura de hoje, eu irei dar aqui início ao livro de Jó. E por que eu escolhi esse livro? Porque muitas das pessoas, claro que grande parte das pessoas conhece a história de Jó e pensa que é um homem que era muito devoto a Deus e devido a essa ideia dele ser muito devoto a Deus, acabou por sofrer de forma injusta e no final de toda essa injustiça, entre aspas, Deus acabou por restaurar toda a sua glória e ele pôde novamente ser feliz. Mas isso tudo é uma ideia preconcebida. O que nós temos é que Jó era um homem injusto e sofreu de forma injusta porque Deus foi tentado pelo diabo. Poupe-me. Já vou começar por aí. Para você que é evangélico e está a assistir esse vídeo, por favor, limpa um pouco a tua ignorância e vem cá com uma folha branca. E assim poderás beber alguma coisa e melhorar a tua perspectiva. Para todos vocês que são católicos ou outras religiões e que têm aqui uma ideia pré-concebida em relação a um pré-conceito em relação a Jó, vocês vão ver que a coisa pode ser um pouco diferente. O que eu vos aconselho é que leiam a Bíblia de uma forma sem preconceito. Leiam-se como vocês não conhecessem nada em relação a esse tema e como se fosse a primeira vez que vocês estão a ler. E aí vocês vão ter a oportunidade de poder ver a essência do que está aqui por trás e poder conhecer a magia. Pronto. Como eu já mencionei, a versão da Bíblia é essa que eu aqui estou a usar. Eu perdi aqui um marcador. E a primeira coisa que eu vos falei é sobre a simbologia. Pronto. Nessa versão aqui da Bíblia, já temos aqui uma coisa que é bastante curiosa. Primeiro, o que nós temos aqui? É um sol? É a lua? Ou é um eclipse do sol? O que representa o eclipse do sol? É as trevas a dominar a luz. É isso que representa. Eu não lembro onde que tinha esse marcador. Ok. Vou colocar ele num lugar qualquer. É as trevas a dominar a luz. É isso que representa. Para vocês que conhecem um pouco sobre simbologia, irão perceber claramente isso. Mas lembrem-se, aquilo que eu sempre digo para aqueles que são menos ignorantes, sabem que a Bíblia atual, ela é tanto parte da Taná, que é a Bíblia judaica, que erroneamente é chamada por Velho Testamento, e a outra parte da Bíblia, que é chamada de Novo Testamento, que são os apóstolos de Jesus. E o que nós temos aqui? Para quem percebe-se nitidamente, nós temos uma cruz invertida. Se tu acredita em todas essas coisas que tu ouves por aí, minimamente sabes que a cruz invertida representa uma chamada para as forças demoníacas, para o lado escuro, para o lado esquerdo ou para o lado de baixo da árvore da vida. Pronto, sem mais demoras, sem mais por dizer, e como eu já referi aqui outras vezes, você que é praticante do cristianismo, judaísmo, islamismo, mesmo hinduísmo e budismo, tu és um praticante para religiões que servem apenas demônios, nada mais. Vou ser claro e direto. Quem não concordar, prove-me o contrário. Porque eu irei vos mostrar a magia.
Pronto. Nessa versão da Bíblia que eu tenho aqui em minhas mãos, é uma versão que vem, vou aqui vos dizer, que é Difusora Bíblica, Franciscano e Capuchino, Lisboa e Fátima. Essa Bíblia é bastante interessante. Por que eu achei ela interessante? Porque ela vem aqui com essa parte, com algumas partes aqui que me interessam. Então vamos lá verificar aqui uma coisa que é interessante, começando aqui pela história de Jó. Vou passar a ler aqui para vocês. A questão da autoridade do livro de Jó está muito ligada aos mundos e momentos segundo os quais terá processado a formação desse conjunto literário. Definir a identidade de um autor por detrás da variedade literária que exista no livro e que mais adiante analisaremos não será fácil. É provável, no entanto, que o seu autor principal tenha sido um israelita, certamente bom conhecedor do pensamento hebraico tradicional. Veja aqui, não há uma certeza, mas da ideia que possa ser um israelita ou alguém que tenha um grande conhecimento sobre o pensamento hebraico. Daí, os contínuos paralelismos literários e doutrinais entre este livro e outros livros da Bíblia. Por outro lado, também conhecia as grandes preocupações do pensamento humanista nos países vizinhos da Bíblia. Nos países vizinhos aqui da Bíblia seria na parte de Jerusalém, de Israel. A síntese entre dois polos está muito bem conseguida. Então, isso é para demonstrar que aquilo que vocês veem na Bíblia é algo histórico, mas é algo que é difícil de fazer a confirmação em termos de datar corretamente quando que foi escrito, por quem foi escrito, quem foi realmente o autor. Eu tenho aqui um outro vídeo também que fala sobre a questão aí da linguística. Quem quiser, questão da escrita na linguística, vocês vão poder ver. Mas aqui é uma outra parte que eu quero vos ler. Nome e data. A personagem central dessa história é que parece não ser uma figura hebraica. É óbvio que não. E por quê? Porque nós estamos a falar da Mesopotâmia. Então, nós estamos a falar de persas, árabes, aquela miscelânea que há por ali de vários povos. Agora, existe aqui uma coisa que está a me chamar a atenção e tem me chamado muita atenção, que eu nem sabia, que fora os israelitas, até começar a guerra na Síria, que existe um povo que se chama Yazid. Eu penso, são pessoas de pele clara com olhos azuis. E eu fiquei a pensar, bom, se nós olharmos em termos cartográficos, o que nós temos? Temos o Médio Oriente, que depois vai fazer vizinhança com a Índia, e depois vizinhança ali com outros países que seriam os mongols, e depois faz vizinhança com a parte da China, e só resta aqui mais 2 ou 3 opções. Ou rumamos para o lado da Grécia, onde as pessoas realmente têm pele clara, ou rumamos para o lado mais ali em direção daquela região da Rússia. Até vocês têm que ver uma coisa que é bastante interessante, que é como que o território russo evoluiu de 1800 e qualquer coisa até agora. A Rússia não era tudo isso no passado, foi se transformando nessa imensidão que é hoje. Mas a impressão que me dá que os povos que depois dominaram ali, ou tiveram, ou conviveram comumente junto com os persas e com os árabes e com todos aqueles povos dessa região, foram pessoas vindo do norte. E mesmo, veja que mesmo a Bíblia está sempre a dizer, tenha atenção com aqueles que vêm do norte, tenha atenção com aqueles que vêm do norte. Aí qualquer coisa que nós temos que perceber. E por que eu digo isso? Porque aqui tem uma coisa que é muito engraçada. Davi era ruivo. Um árabe ou um persa ruivo não faz muito sentido. Isso significa que a influência só pode ter vindo do norte. E provavelmente os judeus de hoje em dia, de pele clara, têm aqui uma grande influência tanto da Grécia quanto do norte. Isso é muito importante frisar. Agora, temos que ver que o movimento religioso não nasce necessariamente
vindo da Grécia ou vindo do norte. Isso é importante perceber, porque na Mesopotâmia nós estamos ali a falar do Iraque, e nessa altura de onde Abraham saiu, era muito provável, devido às características que nós vemos, que Abraham fosse persa ou árabe ou qualquer coisa do gênero, mas que não viesse do norte. Mas depois houve aqui algumas influências devido ao casamento ou outra coisa qualquer, e que depois vem de fato influenciar muito o judaísmo. E isso é bastante interessante. Então, essa parte aqui é interessante. Parece ser uma figura que não é um hebreu. O nome de Job só aparece nesse livro, em provavelmente Ezequiel 14, 20, e depois aqui Teguê, penso que seja Tiago 5:11, como uma figura lendária do passado, situada nos termos patriarcais e dotado de grande sabedoria. O autor israelita aproveitou tal figura para elaborar esta obra do gênero sapiencial. Isso denota apreço pela sabedoria universal ou uma vontade de reconhecer todos os valores onde quer que eles se encontrem. Mais uma vez, isso aqui é muito importante. Por isso que eu digo, vamos ler a Bíblia sem preconceito e sem ideias pré-concebidas. E eu irei traçar aqui os meus comentários. Capítulo 1. Homem justo e temente a Deus. Havia na terra de Uzi um homem chamado Job. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o maior importador de todos os homens do Oriente. Eu vou fazer já aqui uma pausa, porque é isso que eu estou a dizer. Vamos ler a Bíblia sem preconceitos ou sem pré-conceito. Vejam aqui uma coisa que é interessante, que a primeira coisa que eles dizem aqui, que era um homem íntegro e reto, e que temia Deus, e que se afastava do mal. Depois, em termos de numerologia, aqui uma coisa bastante interessante que diz que ele tem 7 filhos e 3 filhas. São números também importantes. E depois vem aqui na sequência de 7.000 ovelhas, 1.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos e uma grande quantidade de escravos. Isso tudo vai perfazer depois os 3.000, que é isso que nós não estamos aqui a ver. Então nós temos aqui 2 vezes o 7, 2 vezes o 3, que é isso que nós temos que buscar. Esses em termos numerológicos, porque a magia, ela envolve também a numerologia. Mas tenha atenção a essa parte, íntegro e reto. Os seus filhos costumavam ir cada dia à casa um dos outros, para fazerem banquetes, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para comerem e beberem com eles. Quando acabava a série dos dias de festim, Job mandava chamar os filhos para os purificar e, levantando-se na manhã seguinte, oferecia um holocausto por cada um deles, porque dizia ele: talvez os meus filhos tenham pecado, ofendendo a Deus no seu coração. Assim fazia Job todas as vezes, apresentava diante do Senhor. Assim fazia Job todas as vezes. Pronto, peço desculpas que aqui eu pulei uma outra parte. Então, o que nós estamos aqui a ver? O Job era um homem perfeito. Tão perfeito, que ousava ser mais perfeito do que Deus. Então vejam, aqui claro que essa parte já que é um cunho da Igreja Católica e vocês vão ter que limpar esse preconceito aqui. As primeiras provações. Um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, o acusador, Satã, foi também junto com eles. Vejam, um dia onde os filhos de Deus... Quem são os filhos de Deus? Para vocês que são evangélicos, por favor, parem de dizer que vocês são filhos de Deus. Vocês não são anjos, vocês não são entidades espirituais, vocês são humanos.
Por isso vocês não são filhos de Deus. Parem com essa baboseira. Filhos de Deus são seres espirituais, são anjos. Pronto. Depois, tirando aqui, nós temos que limpar daqui a parte da criação do diabo, da criação das entidades malignas. O que diz aqui claramente é que Deus reuniu a sua criação, os seus espíritos, os seus anjos e demônios. É isso que quer dizer. E dentro dele estava um demônio que era o responsável por todos os outros demônios. Nada mais do que isso. E cada vez que nós lemos Senhor, nós temos que trocar o Senhor por Yod, He, Wah, He, que é o que havia na Bíblia, na Taná, antigamente. Claro que devido ao abuso que Cristo deu, depois foi removido daqui. O Senhor disse-lhes: "De onde vens tu?" Satã respondeu: "Venho de dar uma volta ao mundo e percorrê-lo todo." Então vejam, para vocês que... Bíblia sem preconceitos. O que quer dizer? É que, primeiro temos aqui criar um conceito e um preconceito. Peço desculpas não querendo fazer isso, mas tem a função de anjos, a função de demônios. Anjos funcionam como uma entidade que comunica tu e Deus. E já a questão dos demônios é Deus e tu. Um lado vai levar as tuas preces e no outro vai trazer o decreto. Mais ou menos isso, para vocês conseguirem ficar bem claro as coisas. Então vejam, Deus recebe as suas criaturas e pergunta para aquela que tem o domínio sobre a terra, onde ele andava, o que ele andava a fazer. E ele dizia que andava para lá e para cá, no mundo todo. Ele apenas está a reportar a Deus, como qualquer funcionário faria, como qualquer entidade militar faria. Passe-me o teu reporte, independente se aquilo que tu fizeste hoje foi salvar 300 vidas ou foi matar outras 200. Faça-me o teu reporte. É isso que quer dizer. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó?" Está perguntando se reparou em Jó. "Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Então veja, aqui Deus já está fazendo aqui uma chamada. Não há ninguém como ele na terra que é íntegro, reto, puro, tão puro, mais puro até do que Deus. Ou ele tentava ser mais puro até do que Deus. E aí o Satã respondeu. Satã respondeu ao Senhor: "Porventura, Job teme Deus desinteressadamente?" Isso demonstra o quê? Está perguntando se Job faz, ou se ele teme a Deus porque ele ama a Deus, ou porque ele sabe das consequências em temer Deus, porque sabe que tira algum proveito ali. "Não rodeaste tu com uma cerca protetora a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens?" E o demônio pergunta para Deus: "Mas esse homem íntegro, esse íntegro homem está completamente protegido por ti." Basicamente seria isso. "Abençoaste o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos, cobrem toda a região. Mas se estenderes a tua mão e tocares nos teus bens, verás que te amaldiçoará, mesmo na tua frente." Aqui nós temos que ver uma coisa, que aqui uma intenção muito grande, e aqui já não tem a ver tanto aqui com a Igreja Católica, que já vem do judaísmo, que isso é um livro da Taná, mas é claro que aqui depois, como nessa tradução, obviamente que aqui, essa questão aqui há um cunho da Igreja Católica. Vejam, todas as criaturas são subordinadas a Deus.
Não há aqui nenhuma afronta do demônio para com Deus. Ele apenas está a reportar, ele apenas está a falar aquilo e constatar que é a verdade. Ele não está a afrontar Deus em momento algum. Até porque vocês vão perceber a verdadeira intenção daqui por trás. Então diz, então, o Senhor disse a Satã, pois bem, tudo o que ele possui deixo em teu poder, mas não estenda a tua mão contra a pessoa, contra a sua pessoa. Então, o que nós temos aqui? Vejam, não é um desafio de... Satã não está a desafiar Deus, nem tem poder para isso, ele é muito pelo contrário, ele é muito fiel a Deus, ele é um servo de Deus que obedece às regras de Deus à risca, sem tirar uma vírgula. Claro que entre os demônios e os demônios têm alguma liberdade que os anjos não têm, que é diferente. Por quê? Porque os anjos não fazem o julgamento. Os anjos não tomam o certo pelo errado. Apenas levam aquilo que tem que levar e executam. Os demônios, como prosecutores de Deus, eles vêm para executar um mandato, vêm para executar uma ordem. Estão a observar se tu está a agir dentro daquilo que era esperado ou não. Então, sendo assim, Deus dá autorização ao demônio para tocar. E o que Deus deseja? Veja, agora vamos pegar e sairmos aqui para fora da leitura, porque nós focamos na leitura, estamos ali concentrados, estamos a criar e fechamos o nosso foco na leitura. Então vamos ver de fora. Tu acreditas em Deus. Acreditas que Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os seres, de todo o universo, e que Deus tem o poder sobre tudo e conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Conhece tudo, que não há nada que seja oculto perante Deus. Acha que Deus não conhecia bem Job? Acha que Deus não sabia exatamente quem era Job? Não sabia das suas limitações, sendo que a criação vem dele? Isso é só uma nota para vocês começarem a refletir sobre a maneira que vocês pensam. Deus mandou quem? Ele não mandou um anjo para falar com Jó e falar: Jó, o que andas a fazer? Não, ele mandou um demônio, que era para punir. E por quê? Porque Deus estava achando que estava sendo uma afronta Jó tentar ser mais puro do que Deus. Que vejam, homem íntegro e reto, homem que não pratica o mal, em momento algum. Então quer dizer, Deus criou tanto o bem quanto o mal. E existe um ser que diz que ele só deve ser bom e que o bem é algo superior a tudo. Então quer dizer, esse ser está a ser superior a Deus? É isso que vocês têm que conseguir filtrar. Quando vocês estão a ler algo na Bíblia, vocês têm que conseguir sair. Vocês têm que conseguir sair. Mudar a vossa perspectiva. Então vejam, o que Deus faz aqui? Deus manda uma punição. Então Deus disse: pois bem, tudo que ele possui deixa em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. Quer dizer, está livre para fazer aquilo que bem entende. E Satã saiu da presença do Senhor. Ele retirou-se. Claro, ele obedeceu claramente aquilo que Deus pediu. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Job estavam à mesa e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi dizer a Job: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus, roubaram tudo e passaram os servos a fio da espada.
Só escapei eu para te trazer a notícia. Estava ainda este a falar, quando chegou outro e disse: Um fogo terrível caiu do céu, queimou e reduziu a cinzas ovelhas e pastores. Só escapei eu para te trazer a notícia. Então vejam, aqui já começa o decreto. Satã está a agir de forma a buscar mexer na integridade do homem, que se dizia tão íntegro. Falava ainda este, e eis que chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos depois de terem passado os cervos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer as notícias. Vejam bem, porque ele diz aqui que ele era possuidor de muitos bens e escravos. Penso que Deus, não lembro de ter visto nenhuma parte que Deus diga: escravize os outros povos à sua volta. Pronto, mas continuava-se um homem íntegro e reto. A desafiar Deus, é isso que Job estava a fazer. Ainda este não acabara de falar, e eis que entrou outro e disse: Os teus filhos e tuas filhas estavam a comer e a beber vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um furacão se levantou do outro lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu consegui escapar para te trazer as notícias. A sentença ainda está a continuar. Estamos ainda no capítulo 1, fidelidade de Job. Então, Job levantou-se, rasgou as suas vestes e roupa e raspou a cabeça. Depois, prostrado por terra, em adoração disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Ó Senhor meu Deus, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Job não cometeu pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma insensatez. Então veja, o que ele faz? Ele rasga as vestes, raspa a cabeça e diz: Senhor, me tirou tudo. Em tudo isso, Job não cometeu pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma insensatez. Está lá a retidão de Job, confirmada mais uma vez. Capítulo 2, novas provações. Veja, capítulo 2, novas provações. Porque aqui diz, Job continuou a ser da maneira que ele era. O homem perfeito, tão perfeito que era perfeito, mais perfeito do que a própria divindade. Então, vem a segunda onda de punição. Novas provações. E aconteceu que um dia em que os filhos de Deus se foram apresentar diante do Senhor, Satã apareceu também junto com eles na presença do Senhor. O Senhor perguntou-lhe: De onde vens? Satã respondeu: Venho de dar a volta ao mundo e percorrê-lo todo. O Senhor disse: Reparaste no meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera na sua integridade, apesar de me teres incitado contra ele, para o aniquilar sem motivo. Pronto. Aqui está a parte que faz-te ou dá-te a ideia de que Satã teria capacidade de incitar a Deus. Não, não tem essa capacidade. Então Satã respondeu: pele por ele. Não, pele por pele. O homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida, mas experimenta estender a tua mão, toca nos seus ossos e na sua carne, e verás como te amaldiçoará, mesmo na tua frente.
O Senhor disse a Satã: Pois bem, aí tens Job ao alcance das tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Veja bem, Deus diz as duas vezes. E aqui novamente, se Deus disse, tu me incitou, como quem diz, veja, ao usar esse termo incitado, estás a tirar a capacidade de Deus. Está a dizer que Deus não teve capacidade para ver que a sua criação estava o provocar, estava a conduzir a um caminho errado, e que Deus não teve a capacidade de ver que o caminho era errado? Não, não é isso que está querendo dizer. O que aqui já há uma alteração e que está mal. O que esse livro quer dizer é que Job se julgava tão perfeito, que mais perfeito do que Deus, e recebeu uma punição. É sobre isso que estamos a falar. E aí Deus continua a série de punição até que, e veja, Satã andava de um lado para o outro, né, na terra, tem o domínio sobre a terra. Então Deus pergunta, então, e como é que está lá o Job? Continua na teimosia dele de se achar mais perfeito do que eu? Esse seria uma boa tradução, uma boa maneira de explanar isso para vocês. E Satã diz não, ele continua lá no mesmo jeito dele e faz as coisas do jeito que ele bem entende, achando que é o homem mais justo e mais reto de toda a face da terra, e se calhar de todo o universo. E novamente Deus dá o decreto e diz, ok, faz aquilo que tu queiras com o corpo dele, mas não lhe tire a vida. Deus preserva a vida aqui nesse momento. Satã retirou-se da presença do Senhor e atingiu Job com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Job pegou num caco de telha para se raspar com ele, e ficava sentado sobre as cinzas. Aqui também tem uma coisa que é interessante, que é esse ficava sentado sobre as cinzas. Isso também é esotérico e está envolto com a magia. Cubra-se de cinzas. Vocês irão perceber depois o porquê, num outro vídeo irei explanar isso. A sua mulher disse-lhe, persiste ainda na tua integridade? Vê o que ela está dizendo. Quer dizer, ela está chamando a atenção. Será que és tão íntegro, assim quanto julgas? E não é persiste porque ele estava ali íntegro e, ok, não vou, isso não vai me abalar. É justamente isso. É porque ele pensava dessa maneira. Pensava ser mais íntegro e mais reto do que Deus. Amaldiçoa Deus e morre de uma vez, respondeu-lhe. Respondeu-lhe Job, falas como uma insensata. Se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? Como tudo isto, Job não pecou pelas suas palavras. Vejam, está sempre a frisar que ele não pecou, que a perfeição dele. E o que era comum num momento como esse, veja, aqui é outra coisa importante, que é bastante importante. Vamos lá ver uma coisa. Job não sabe. Ninguém sabe que ele está a ser julgado por Deus, que ele está a receber uma punição divina. Nem ele próprio. Mas ele insiste em continuar a querer ser mais perfeito do que Deus e não reconhecer que mesmo o processo que ele estava passando deveria haver uma razão. E que razão seria essa? Então, ele julgando-se perfeito, achava que dentro dessa perfeição, era óbvio que ele só tinha que aceitar que era um mal vindo de Deus, como é óbvio, e estava certo. E com tudo isto, Job não pecou pelas suas palavras. Os três amigos de Job. Três amigos de Job, Elifaz de Temã, Bildade de Shuá e Sofar de Naamá, ao saberem das suas desgraças que lhes tinham sucedido, partiram cada um de sua terra e combinaram juntar-se a fim de compartilharem a sua dor e o consolarem. Veja, os amigos aqui de Job também não têm ideia, não fazem ideia porque que Job está a sofrer todos essas desgraças em sua vida. E quando de longe levantaram os olhos, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram suas vestes
e espalharam pó sobre as suas cabeças. Cinza. Onde é que Job estava sentado na cinza? Pó sobre as cabeças. Coisa esotérica. Vocês vão aprender magia. Ficaram sentados no chão, ao lado dele, 7 dias e 7 noites, sem lhe dizer palavras, pois viram que sua dor era demasiado grande. Novamente, 7 dias, aqui é um processo de purificação, eles estavam a se purificar com as cinzas, e Job provavelmente fez algum ritual mágico de invocação, e eles vieram a participar com auxílio, porque alguns rituais que era conhecido já na antiguidade, tu não podias, de facto, executá-lo sozinho. Deveria de ter pelo menos 3 ou 4 pessoas para te auxiliar, dependendo do tipo de ritual que vás executar em termos de magia. Daí, os outros que chegam também cobrem-se de cinzas. E esse ato de rasgar as vestes significa que eles estão a remover o que há de velho neles. E veja, o Job já inicia esse ritual quando ele rasga as vestes, que ele está a querer retirar aquilo que é o Job anterior, e raspa o seu cabelo. É um sinal de que ele inicia um caminho para uma ritualística. E sendo assim, vem esses 3 amigos em seu auxílio. Eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo, essa primeira parte. Eu irei dar continuidade depois, quando vai começar o primeiro debate. Mas o que eu quero vos trazer daqui, o que eu queria deixar-vos aqui como menção, que era justamente essa parte, que é vocês aprenderem a ler a Bíblia sem o preconceito e verem como o primeiro contato. E quando lerem a Bíblia, tirarem o foco daquilo que vocês estão a ler. Porque se vocês se concentrarem, de repente vocês vão acreditar, o servo de Deus era um perfeito, e de repente vai lá o Satã e provoca Deus, e Deus não tinha capacidade para compreender que Satã estava o provocando. Então tu acreditas, tu começas, na verdade o que tu começas aqui a fazer é colocar uma incapacidade em Deus, que é a incapacidade de não ver que um dos seus filhos estava a incitá-lo. Jamais ser algum pode incitar a Deus. Isso não é possível. E a partir desse ponto, de algumas coisas que vocês começam a ver nesse texto, que vocês vão conseguir, de fato, enxergar a magia por detrás. Porque é isso que se fala. Como é que a magia era transferida? Não, era passada. Através de fábulas e alegorias. E essa daqui é mais uma alegoria. As fábulas são para as crianças, as alegorias são mais uma coisa já mais para o adulto, já requer uma reflexão para ele conseguir de lá extrair o sumo. O que quer dizer? Que não tente, já nesse começo, e é isso que depois também vai ser o final de toda a história de Job, não tente tu ser mais perfeito do que Deus. Não tente tu criares uma perfeição que não pertence a Deus. Que era isso que Job fazia. Ele criava e julgava-se mais perfeito do que Deus, mas em compensação, ele tinha escravos. Alguma vez existe algum decreto que Deus diga, esses têm que ser os teus escravos? Ou faça escravos todos os outros povos à sua volta? Existem sim algumas coisas que diz que esses serão seus servos, irão te servir. E existem outras passagens, mas vamos aqui contextualizar as coisas. Para esse aqui que está a se passar, Deus envia um decreto a Job, a dizer, como quem diz, tu não és mais perfeito do que eu. Mas aqui depois existem aqui outras coisas em relação à magia, que é isso que é importante, que se tirar das vestes é tentar limpar o ser, mudar o ser, que ele já não é aquele que ele foi ontem. Ele raspa a cabeça como um sinal de que eu estou indo para o caminho espiritual. Isso depois do primeiro decreto de Deus. E Deus vendo que em momento algum ele reconhece que ele possa, porque veja, ele nesse momento, ele não reconhece que ele culpa Deus. Ele culpa Deus através de uma aceitação. Quando a mulher diz para ele, vá,
Pare com essa tua integridade, culpe Deus e acabe com isso, morre de uma vez. Ele não aceita a culpa, ele não toma como culpa a punição que ele está recebendo. Ele sim diz que a responsabilidade é de Deus e que a culpa é de Deus. Então, vejam o ponto que Job chega. Porque se ele já desde do primeiro decreto, ele tivesse prostrado em terra e dito: Deus, eu pequei, sou um pecador e tenho estado a pecar, sendo assim, é por isso que me castigas. E veja, o que ele fazia após os banquetes que os filhos davam? No dia seguinte, ele ia lá e fazia um holocausto. Por que ele não fez um holocausto nesse dia a Deus e se prostrou em terra e perguntou: Deus, eu pequei, sou um pecador e é por isso que está a punir-me? Não, ele arranja uma outra maneira de culpar a Deus apenas aceitando que aquilo que estava acontecendo com ele não era culpa dele. Por hoje é só, já tem 40 minutos, eu irei mais tarde dar continuidade à leitura aqui, agora que vamos iniciar aqui as conversações com os outros 3 amigos, mas já coloque em mente que inicia-se aqui um caminho espiritual. Esse caminho espiritual requer a transformação de algumas coisas, é por isso que depois tem as cinzas. Essas cinzas, depois, vocês vão se aperceber do que são essas cinzas. E por que ele depois também cobre-se a cabeça com cinzas e os próprios companheiros cobrem-se com cinzas, porque ele estava sentado nas cinzas. Era justamente para buscar o renascimento. Isso tem a ver com a fênix, e que já vem do Egito. Pronto, mas não digo, irei dar continuidade a uma outra parte à frente. Outra coisa, outra nota que eu quero aqui vos deixar em momento algum, eu quero que se eu estiver a cometer uma blasfêmia perante Deus, que isso seja interrompido. Eu pausei o início do vídeo, fui atrás, fiz a minha oração e pedi a Deus: não permita que eu blasfeme em teu nome, não permita que eu te ofenda e não permita que eu desvie aqueles que são teus. Sendo assim, eu vos digo que se em algum momento isso não for permitido por Deus, que Ele tome, ou que isso seja desviado, que eu não possa concluir esse trabalho. Mas eu irei dar o início a esse trabalho com o intuito de vos revelar Deus, de vos aproximar verdadeiramente de Deus e mostrar para vocês, revelar para vocês aonde que vocês andam a prestar os vossos cultos e a qual entidades que vocês andam a prestar os vossos cultos. Eu esqueci que é uma das coisas que eu gostaria de ter iniciado. Na verdade, antes de ter iniciado isso, é muito importante que vocês releiam o Gênesis, pelo menos para agora, só o começo do Gênesis, onde fala da criação do mundo e a criação do homem, e coisa que aqui não está completa, porque na criação do homem nós sabemos que Adão teve uma outra mulher, mas nessa criação do homem, que é onde o homem ele recebe o conhecimento, e esse conhecimento é o início da Cabala, e esse próprio conhecimento depois acaba por colocar o homem afastado do jardim de Éden, afastado da graça, afastado da eternidade, afastado de tudo aquilo que era bom, e proíbe o homem de ter acesso à vida eterna. E é isso que o homem tem vindo buscar depois de tudo isso, o acesso à vida eterna. E mesmo já no jardim do Éden, tem uma atenção que Deus ele constrói, e depois ele disse: essa foi a tarde e esse foi o dia. Quer dizer, Deus dá-se o dia a partir da noite. Que é interessante, é bastante interessante. Vocês comecem a ler a Bíblia sem preconceitos, e atenção a algumas palavras-chave que vocês vão realmente abrindo bastante. Mas é isso, leiam o Gênesis até essa parte onde Adão e Eva são expulsos do paraíso, e aí vocês vão perceber que Deus proíbe o homem e pede aos querubins que lá estavam que protegessem a árvore da vida, que o homem não tivesse, agora que o homem tem acesso ao conhecimento, que ele não tivesse acesso à árvore da vida, que seria a árvore da eternidade.
Sendo assim, o buscar a eternidade na matéria, essa ideia de vamos eternizar qualquer coisa, já é um caminho que não leva a Deus, é uma negação a Deus, e essa forma de negação a Deus também está como a ideia do livre-arbítrio, que também é uma outra forma de negação a Deus, bem como toda essa ideia de que Deus que o mal não pertence a Deus. Isso também é uma negação a Deus. Quando estamos a negar o todo, basta negarmos uma parte. Ao negarmos uma parte, estamos a negar o todo. É tão simples quanto isso. Mais uma vez, que ela esteja convosco, que ilumine o vosso ser e que vocês, antes de deitarem-se, façam um julgamento sobre vocês próprios, procurem ver se vocês foram pessoas justas e procurem refletir sobre os vossos atos, tornando as vossas injustiças. Procurem corrigir os vossos atos de injustiças antes de deitarem, ou, se não for possível, façam pela manhã, ainda em jejum, antes de tomarem a vossa primeira refeição. Muitíssimo obrigado. Amém. E mais uma vez que ela vos acompanhe e que esteja a todo momento convosco. Obrigado. Amém.